com a Gabi Arruda. Ela está recebendo uma mãe que passou por uma dor inimaginável. E elas duas vão conversar com a gente sobre como é o luto, né, de um filho e sobre como que a gente pode lidar com isso. Vamos ver? Roda a vinheta. Olha só, gente, eu tô aqui então com a Gabi Arruda e a Paula. A Gabi você já conhece, tá aqui no nosso Ver Mais todos os dias. Sempre com a Sara, comigo é pela primeira vez. Muito obrigada por vir hoje. É um prazer, prazer te conhecer também. Igualmente. E quem também tá com a gente é a Paula Silva, que é mamãe. E eu já tô vendo no teu colarzinho aqui, a Paula tá com um colarzinho desses de pingente com criança. E eu tô vendo que tem 2 bonequinhos. É isso? Um menino e uma menina. Exatamente. Olha, eu confesso que eu não sei nem como abordar esse tipo de assunto, né? Mas... A ideia de trazer a Paula aqui é justamente isso. As pessoas não sabem como abordar esse tipo de assunto, Ana. Porque a gente não sabe acolher as nossas dores, nem as dores do outro. A gente não sabe acolher a tristeza, a decepção, a melancolia. A gente quer disfarçar, a gente quer fingir que nada está acontecendo em qualquer cenário. Sim. Principalmente no luto. Sim. E a gente, quando é mãe, piora a situação, né? Que você recebe uma mãe, você sabe que ela perdeu um filho, você é mãe também. Você não sabe como você chega e trabalha com isso. Você deixa ela falar, você finge que nada aconteceu, você muda de assunto. Você fala assim, vai ficar tudo bem, mas não vai. Exatamente. E aí eu falei, Paula, vamos lá para você compartilhar a sua história. A Paula tá vindo de um processo de autoconhecimento, de superação, né? De tudo isso. E eu vou deixar ela falar. Conta, Paula, a sua história pra gente, então. Sou Paula, tenho 31 anos, sou mãe de 2 filhos maravilhosos. E quando as pessoas me perguntam, mas que idade tem o mais velho? Eu falo assim, hoje ele tem 6 anos, mas 3 são de vida eterna. 3 anos ele está na vida eterna. Com 2 anos e 11 meses, ele foi acometido de uma pneumonia. E essa pneumonia acabou se tornando uma infecção generalizada. E essa infecção tomou conta do corpo dele. E levou ele com 5 dias de UTI. Meu Deus. Essa é a carinha dele. Esse é o Tony. Esse é o Tony. Tony, é difícil falar. A saudade sempre vai doer. Mas enfim, ele faleceu na véspera do Dia das Mães. Nossa, meu Deus. De 2020. No Dia das Mães, eu estava me despedindo do corpo físico dele. Eu tive essa oportunidade no alto da pandemia. Muitas pessoas tiveram roubado de si a oportunidade de assimilar essa despedida. Eu tive essa oportunidade de assimilar a despedida e entender que ele realmente partiu e que aquele corpo era dele e ele estava indo embora. Ele já tinha ido, né, no caso, só estava dando um tchau. Dali em diante, eu quis me isolar, eu não queria conversar com as pessoas. E as frases que eu mais escutava era, a vontade de Deus, logo você vai ter outro, você é nova. E essas frases me machucavam, não me acolhiam. Por quê? Quando a gente entrega o nosso filho ou o amor da nossa vida na mão de um médico, a gente quer que ele salve. Se alguém chegasse em mim e falasse assim, seu filho morreu porque foi a vontade do médico, eu estou fazendo o quê? Eu estou jogando a culpa no médico. Naquele momento do luto, eu estou procurando um culpado. Então, a culpa é de quem? O objeto da culpa é o médico. Quando a gente chega e fala para uma pessoa que está no luto, que está na carne viva, fala, foi a vontade de Deus, Deus se torna o objeto da culpa. Então, ele não é o objeto de acolhimento. É uma frase que, ao invés de acolher, ela machuca. Traz raiva, né? Traz raiva, traz revolta contra Deus. Quando as pessoas falam, você é nova, logo você vai ter outro. Quando a gente perde um pai ou uma mãe, ninguém chega na gente e fala assim, fica tranquila, logo você vai ter outro pai ou outra mãe. Porque não tem como. É insubstituível também, né? É insubstituível. Então, nesse momento, fala assim, mas Paula, como que eu acolho a pessoa então? Eu finjo que não existiu, eu abraço e falo sobre qualquer outra coisa? Não, escuta ativa. É o melhor que você pode oferecer. É ouvir. Ela quer falar do filho,
quer falar da mãe, quer falar do pai, quer falar do cachorro. Quer chorar. Quer chorar. Só quer pôr pra fora. Quer falar coisas que a gente acha que é um absurdo. Meu Deus, como essa pessoa é revoltada contra Deus. Ela tá revoltada com a dor dela. Com certeza, se Deus estivesse aqui para abraçar fisicamente e está em nós, Ele não julgaria. Se Ele escutasse tantas coisas sobre Ele, Ele iria abraçar. E depois Ele iria falar, eu tô aqui. Mas você Confia em teve mim. um momento de revolta? Muita. De questionar e de falar por Muita. que isso aconteceu comigo? Sim, eu me revoltei muito, eu perguntava por que foi meu filho e não foi dessas outras pessoas. Eu queria tanto ele, por que não foi de outras pessoas que não queriam ter filho? E aí depois de abraçar os meus recursos, que foi a terapia, que foi os grupos de apoio. E, gente, tem muito grupo de apoio ao luto. Você se sente realmente acolhido, porque lá todo mundo compartilha de uma dor que só a gente se entende. Quando eu abracei esses meus recursos, eu consegui elaborar o luto, aí eu consegui colocar as ideias, cada uma em seu lugar. E aí essa revolta que eu tinha contra Deus, ela abrandou, porque as coisas começaram a fazer sentido dentro de mim. Isso que eu queria saber, como que foram essas etapas? Porque tem a revolta, eu imagino. Não, eu imagino assim, eu nunca perdi ninguém muito próximo, então eu não faço a menor ideia do que seja, e eu acho que perder um filho, nenhuma outra mãe vai conseguir te entender como você, né? Por mais que a gente tente, mas eu suponho que primeiro você não acredite, depois você se revolte, depois venha uma tristeza profunda. Quais foram as fases? Se é que dá pra gente dizer que são fases também, né, Gabi? Então, a gente pode chamar mais ou menos de fases, mas elas não são lineares. Elas não têm assim, ó, agora você tá na parte da negação, depois você vai chegar na parte da raiva, depois você vai pra barganha, depois você vai pra aceitação. Não. Dentro de um dia você pode flutuar em todas elas. Ah, eu aceitei, realmente meu filho morreu. Dali a pouco você tá no chão. Por que meu filho morreu? Entendeu? Sim. Então, assim, eu tive uma elaboração. Eu fui construindo os meus pilares aos poucos. Eu reitero, com os meus recursos. Eu precisava da rede de apoio, muito. Precisava dos grupos de apoio, eu precisava compartilhar. Eu precisava tirar minha dor, colocá-la aqui fora e dar espaço para ela expandir, que não fosse dentro de mim. Eu precisei me livrar de uma culpa muito grande, que não era minha. Você carregava uma culpa por isso? Muito grande. Eu achava que a culpa era minha porque meu filho faleceu. Porque eu não briguei com o médico, porque eu deixei ele ser entubado. Mas se ele não fosse entubado, ele não ia aguentar respirar. Então, assim, tudo era no e se. E eu deixava de viver o que eu estava vivendo hoje para viver as ramificações da vida que não existiram e não existirão. É que quando a gente está preso numa dor muito grande, a gente não aguenta ela. Então, a gente precisa achar um culpado para as coisas, porque a gente quer dividir essa dor. Então, se a culpa é do médico, se a culpa é da enfermeira, se a culpa é do governo, se a culpa é de Deus até, parece, né? A gente mascara um pouco, mas na verdade não mascara nada. Aqui, tudo continua aqui dentro ainda. E a história da Paula, ela é bonita porque, é como ela disse, né? É uma montanha-russa de sentimentos. A gente que está de fora, a gente acha assim, já passaram 3 anos. Ah, ela já superou. Vão ter dias em que ela vai estar como se tivesse acontecido ontem. Porque a gente é mãe, a gente olha e isso é uma sensação. Um dia eu vou abraçar ele de novo, né? Um dia ele vai estar lá me esperando, um dia a gente vai poder encontrar com ele, você vai encontrar com seu filho, mas não é agora, e às vezes a gente quer agora. Então, às vezes, esse sentimento vai vir tudo de novo e as pessoas não sabem lidar com esse sentimento. Mas já passou 3 anos. Né? Ah, olha a Melina, olha que linda, Deus te deu uma Melina, mas não é substituição. E você usou um termo que eu achei que deve ser exatamente como você se sente, né? Em carne viva. Eu acho que, enfim, eu vou aqui me colocar no lugar da pessoa que não saberia como agir, né? Eu acho que, inclusive, essa discussão ela é importante por isso, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem como acolher. Ela não passou por essa situação, mas ela quer tentar acolher, ela quer ajudar, mas ela não sabe como, porque é uma dor, é aquilo que a gente fala sempre, né? Aquele clichê, os pais, a gente está preparado para enterrar os pais. Ninguém quer, óbvio, mas é o curso natural da vida. Agora, o oposto é contra, né? É contra, exato. Paula, eu imagino que você tenha acompanhado
a tragédia que aconteceu em São Luís na sexta-feira, um acidente super grave, né? Atropelamento. Atropelamento que acabou vitimando 4 crianças. 2 irmãos gêmeos de 6 aninhos, a idade que o seu filho mais velho tem, né? Como você disse. E outras 2 meninas que também eram irmãs. Você, como uma mãe que está passando por esse processo, o que você diria para essas mães, para esses pais, para essas famílias? Que eu suponho que nesse momento devem estar pensando, por que Deus fez isso comigo? Não tem resposta hoje. E não vai ter resposta amanhã. E não vai ter depois de amanhã. Não vai ter resposta para isso. A única coisa que eu posso falar é, o primeiro ano é difícil, o primeiro mês é difícil, o primeiro aniversário, o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo, tudo é muito difícil. Só que eu tô aqui vivendo o terceiro, vou viver o quarto, vou viver o quinto, até quando Deus me permitir. A gente consegue, mas abraça. Abraça quem você tem por perto. Fala o que você está sentindo. Procure grupo de apoio. Procure a sua rede de apoio. Aceita ajuda. Sozinho, o luto, ele não dá para carregar. É muito pesado. O luto tem que ser compartilhado. É por isso que a rede de apoio tem que estar preparada para poder acolher. Uma simples mensagem, oi, como você está se sentindo hoje, faz toda a diferença. Um abraço, um perguntar, você quer falar do seu filho? Você quer contar alguma história dele? Qual que era a comida que ele mais gostava? Porque a saudade não é só do que a gente viveu, mas existe um percurso muito grande daquilo que a gente não viveu e vai ter saudade. Eu sinto saudade da troca de dentes que o meu filho não teve. E eu vou sentir saudade da primeira namorada que meu filho não vai apresentar. E eu vou sentir saudade da formatura que eu não vou ver. Então, assim, tem um percurso muito grande de coisas que nós, mães, não vamos viver com os nossos filhos, que gera uma saudade gigantesca. Só que, assim, a gente aguenta. Só aceita a ajuda da sua rede de apoio. Isso é importantíssimo. Tá, a gente recebeu uma ligação de uma mãe que está assistindo a gente, que quer dar o depoimento dela ao vivo. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Não quero, daqui a pouco a gente conversa com ela, eu quero continuar conversando com vocês por enquanto. Eu fico ouvindo vocês aqui falando e eu fico tentando me colocar no seu lugar. E eu não consigo imaginar que eu teria força para falar assim, vou tentar ter um outro filho no futuro. E você quis. Eu quis, mas ela veio antes que eu tentasse. Ela veio no tempo dela, assim como o Tony também veio no tempo dele. O Tony não é filho do meu atual casamento, é filho do meu casamento anterior. Tá. Quando o Tony faleceu, eu estava namorando meu atual marido e falei para ele assim, eu quero ter outros filhos. Eu já queria ter outros filhos, né? Essa gravidez aí é da Melina. Da Melina. Essa é a pequenininha, esse é meu marido Rodolfo, um homem maravilhoso. Que bom, que E bênção. esse é o personagem predileto do Tony, da Patrulha Canina. É o Marshall? Não, é o Chase. É o Chase. É o Chase. E essa é ela na pista do aeroporto, porque ela ama ver avião. Sim, mas assim, a Melina veio com menos... Eu engravidei da Melina com menos de 1 ano do luto. Então, eu tive um certo bloqueio muito grande para amar ela no começo. Porque eu tinha medo de amar ela e ela partir também. Eu imagino, é isso que eu pensei. Como que você se entrega para a maternidade depois de experimentar, acho que o maior amor do mundo e esse amor ser arrancado de você? Então, Ana, a Paula foi tão testada que essa semana, eu nem sei se podia falar, mas vou falar. Pode falar. Essa semana ela precisou ir para o hospital com a Melina. Oh, meu Deus. Com uma infecção. E ela foi para o hospital com o Tony com uma infecção. E ela pôde viver essa experiência e superar isso. É um gatilho. Nossa, eu entrei no hospital, no mesmo hospital, né? Que eu entrei com ele. Ela no mesmo hospital? No mesmo hospital. Só que a gente não tem um monte de opções aqui, né? Mas entrei no mesmo hospital, assim, até então era tranquilo, até que me falaram o primeiro exame dela que deu extremamente alterado para uma infecção bacteriana. Aquilo já me acionou N gatilhos, que aí eu já me levou lá atrás. Aí quando a médica me explicou qual o remédio antibiótico que ela ia tomar, o mesmo antibiótico que ele tomou. Então, assim, me levou até lá atrás. E aquilo começou a me travar e me criar um bloqueio e um medo de Deus me levar ela também. Levar ela. Nossa. Aí tive que
me restabelecer, orar e crer que o propósito dela é diferente do dele na minha vida. Só que falar que esse vai ser o último gatilho que eu vou seguir... Não, não vai. O hospital pelo qual ele faleceu foi outro hospital. Eu até hoje não consegui entrar, nem para pegar o prontuário dele. Mas o dia que eu estiver pronta, eu vou lá. Isso. Ter o tempo, né? Respeitar seu tempo. É um dia de cada vez. E essa frase foi muito bonita que ela trouxe, né? O propósito da Melina é diferente do propósito do Tony. E é isso que a gente precisa entender. Quais são os propósitos, né, dos acontecimentos na nossa vida. Para que a gente consiga ter um olhar diferente para a vida, né? Muito bom. Meninas, vamos conversar com a mãe que está na linha? Vamos. É a Aparecida. Aparecida, você está me ouvindo? Estou sim. Boa tarde, como é que você está? Eu estou bem. Que bom. Estou aqui emocionada por ter o depoimento dela. Pelo depoimento dela, porque eu também passei um processo assim, bem complicado. Eu sou de uma família de 7 irmãos e o meu irmão mais novo, ele teve um câncer. E eu estava morando em Curitiba ele casou e foi para a lua de mel em Curitiba, na praia, ele passou em Curitiba em casa para me visitar. E eu queria que ele ficasse. Ele falou, não, eu vou para casa porque a minha coisa está tudo espalhada, eu tenho que arrumar minha casa, vou começar a trabalhar, ele é serralheiro. E depois, quando der o primeiro feriado que tem, eu vou voltar. E aí ele foi embora e eu fiquei esperando, né, dar o primeiro feriado. Fazia 6 meses que ele tinha casado e aí eu recebi a notícia que ele tinha morrido. Ele Aparecida. Ele tinha morrido. E como é que foi para você, então, não foi um filho, mas você está falando que é um irmão, como se fosse um filho, né? Como que você conseguiu sobreviver a essa tristeza e a esse luto? Conta pra gente. Muita revolta. Porque eu pensava assim, eu fui muito egoísta. Depois que passou, que eu comecei a pensar, aí eu senti, por que todo mundo, né, pode perder e eu não? Mas para mim foi tão assim, machucou tanto o meu coração, meu sentimento, que eu fiquei com raiva de Deus, eu achava que não era justo, né? Por que as pessoas eram tão ruins, tinha muita gente tão ruim aí vivendo, e ele era uma pessoa boa, uma pessoa querida, uma pessoa, nossa, ele era um amigo de verdade, e Deus tinha levado ele com 6 meses de casado. Aparecida. Com muita... eu peço desculpa porque a gente tem um tempo, né, pequeno, curto, mas eu acho que deu para entender. Eu te agradeço a tua participação e eu quero passar a bola para a Gabi. Eu imagino que esse relato da Aparecida seja parecido com muitos relatos que você acompanha, né? Eu tô revoltada, por que comigo? Por que com o meu filho, que foi tão desejado? Por que com o meu irmão, que era recém-casado, tinha toda a vida pela frente? O que, se é que dá, né, dizer para essas pessoas? A gente precisa colocar para fora. Parar de tentar ressignificar, tentar viver coisas diferentes, tentar fingir que nada aconteceu, tentar achar culpado. Como a Paula disse, vai ter a fase em que a gente vai viver isso e vai culpar todo mundo, mas quando as coisas começarem a se organizar na mente, viva a sua vulnerabilidade. Deixe os seus sentimentos sair, chore quando você quiser chorar, brigue quando você quiser brigar, reclame, desabafe, procure pessoas como a Paula trouxe aqui, que possam te acolher, que possam ser essa base para você. Eu acho que o remédio é a gente conseguir tirar de dentro da gente essa dor. E quando a gente faz isso, a gente transforma ela em propósito, que é o que a Paula está fazendo aqui hoje, transformando essa dor em propósito. Olha, eu tenho certeza que muita gente, Aparecida nos ligou, mas que muita gente está assistindo a gente e que isso que você fez hoje vai reverberar na vida de muitas pessoas. Amém. De mães, de não mães, que Deus te abençoe a vida da sua filha, que seu filho esteja num lugar muito melhor agora, continue sempre pertinho do teu coração, que é o que eu tô vendo, que ele nunca saiu e não vai sair. Nunca. Nunca sairá. Obrigada, tá? Fiquei até emocionada aqui, gente. Muito obrigada.